sobre circulação do vírus, o vereador do município aqui do Rio, Carlos Bolsonaro, solicitou ao Ministério Público uma ação na Justiça para impedir que as medidas restritivas na capital tenham validade. Ele argumenta que o decreto fere o direito de ir e vir e a saúde das pessoas. Sem citar qualquer fonte ou especialistas, o vereador afirmou que pegar sol mantendo bom senso ajuda a combater a Covid-19. Carlos Bolsonaro disse também que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não pode intervir nas regras sobre circulação de pessoas em espaços de competência da União, como praias e faixas de areia. A gente procurou a Prefeitura e o Ministério Público, mas eles ainda não se pronunciaram. Olha, quem fez a restrição na praia, se eu não me engano, Ágata, não foi o governador Cláudio Castro, nesse super feriadão, que a gente até falou da moldura, eu falei no meu comentário, que ele estava evitando tomar medidas mais duras, deixando as medidas de fechamento de estabelecimentos para os prefeitos, inclusive o Eduardo Paes, mas fez aí a articulação para que houvesse o mal chamado superferiadão, na verdade uma parada emergencial, e restringiu o acesso às praias. Então é o governador aliado da família Bolsonaro que fez isso. Esse pedido do Carlos Bolsonaro mostra a confusão mental dele, misturada ao negacionismo, e essas alegações completamente nada a ver com o objeto do que ele está pedindo. Quer dizer, que as pessoas precisem tomar sol, que elas precisem de vitamina D, e muitas às vezes até por não estarem tomando, compram vitamina D para tomar. Tudo isso faz parte das recomendações das autoridades médicas, científicas. Isso é diferente das pessoas se aglomerarem num local para pegar sol. Quer dizer, elas podem pegar sol onde elas puderem se expor, e não necessariamente isso deve ser feito na praia, principalmente no momento em que o governador aliado da família dele fechou as praias por causa do risco de propagação do vírus. Então, isso é da medicina. As pessoas, para se preservar, elas precisam pegar alguma quantidade de sol e tal durante o dia. Beleza, consegue pegar na rua, consegue pegar ali os seus 15 minutos, seus 20 minutos de sol andando, até em atividade de trabalho, do ponto de ônibus até o seu trabalho, de casa até o ponto de ônibus e etc. Você consegue fazer isso. As medidas restritivas, elas serem evitadas por causa disso, não faz o menor sentido a não ser na cabeça do Carlos Bolsonaro. E ele está com esse discurso, que é o mesmo da família toda dele, contrário a essas restrições que foram implementadas em todo o mundo civilizado. E eles estão conseguindo fazer até o Edinho Silva, tesoureiro lá da campanha da Dilma, do PT, que é prefeito de Araraquara, posar de estadista, porque decretou um lockdown e agora você tem 2 dias sem registro de morte em Araraquara. Por quê? Porque funciona, obviamente. É claro que tudo isso precisa ser calculado de acordo com a circunstância, com a localidade, com o grau de ocupação dos leitos do sistema de saúde, mas que isolamento social resulta, quando bem feito de uma maneira eficaz, na diminuição do número de contágio, depois na diminuição da internação, da intubação, do caso de morte, geralmente mais ou menos nessa ordem. Isso é indiscutível hoje, a não ser no universo paralelo da claque virtual bolsonarista. Isso é o que aconteceu lá em Londres, que também teve agora registro de nenhuma morte depois de 6 meses. Há vários outros lugares. Israel, por exemplo, tão exaltada pelo bolsonarismo, também fez 3 lockdowns. Cada um, repito, com a sua gradação, que é sempre desconsiderada por esse pessoal que investe em mentes binárias, não tem senso de gradação nenhum, mas isso tudo funciona e tem sido recomendado como fundamental para conter a propagação do vírus no momento em que a população não dispõe de vacinas, e não dispõe por causa do pai do Carlos Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que rejeitou a Pfizer e o Instituto Butantan. Então eles sabotam o combate à pandemia em todas as frentes, e a gente precisa mostrar a realidade como ela é. É lamentável que eles estejam nessa estratégia de maior propagação do vírus, porque não tem outra forma de dizer. Na visão da realidade, eles estão sabotando o combate ao vírus, mas na visão do bolsonarismo mesmo, lá no começo principalmente, agora eles tentam adaptar o discurso,
era que a população toda vai se contaminar. O Bolsonaro, naquele vídeo que eu citei ontem aqui na Band News FM, em que ele estava no jet ski e se aproximou de uma embarcação, ele falou, o pessoal faz muita neurose, mas 70% da população vai se contaminar, não tem jeito e tal. A ideia dele era essa. Ele achava que todo mundo ia se contaminar, algumas pessoas iam morrer, no máximo 800, né, na cabeça dele, como ele declarou numa entrevista, e o resto tinha que ser retomado, tinha que encarar de peito aberto, se não era marica, se não era frouxo. Essa era a estratégia do presidente. E essa estratégia, que eu chamo de sabotagem do combate à pandemia, resultou em mais de 330 mil mortos. Ontem, cerca de 4.200 mortos no Brasil. 4.200. É mais do que o 11 de setembro nos Estados Unidos. Num dia, 24 horas. E eles continuam aí fazendo cena para a claque virtual. O Carlos Bolsonaro, que é vereador, ele só precisa de um grupo de fanáticos, né, e seguidores incapazes de entender o que está acontecendo no mundo para ele ser reeleito. Agora, o presidente da República, quando toma decisões nesse sentido, ele acaba contaminando a população com as ideias erradas, estimulando a exposição à morte e agravando o quadro. Tudo isso que se priorize as questões eleitorais, a tentativa de emplacar narrativa, em vez de cuidar realmente da população com as ferramentas de que dispõe, é abominável.